Volta lá, amados. Então, vamos lá. Glória a Deus. Vou para a página 56 aí do manual agora. Antes de começarmos, eu quero só ler esse breve que está escrito aqui. E aí a gente vai para o estudinho aqui. Amados, se vocês entenderem isso, vai fazer toda a diferença daqui para frente, tá bom? Porque a hora que vocês falarem assim, ó, dentro do entendimento de vocês falarem assim, caramba, quer dizer que está sobre mim todo o efeito que o Senhor trouxe para a minha vida, eu não preciso ser especial mais do que o irmão, ou seja, todos nós somos iguais perante a Deus. Quando você entender que já está sobre você todo o poder de Deus, está mesmo. Meu irmão, está. Creia nisso. A hora que você entender isso, começamos a subir. Lembra das duas linhas que eu falei? Das duas linhas? Sabe o que nós vamos fazer aqui? Tirar vocês daqui da linha de baixo, voar até a linha de cima e deixar vocês lá. O seminário tem esse poder de transformar a mente de vocês, saindo de uma mente natural para uma mente espiritual, e ela vai ficar lá. Por isso que ele fala que é para a gente ter a mente de Cristo, pensar como Cristo. Aí uma vez que acionou isso, já era, você não se preocupa mais, porque você não pode cair, você não pode voltar de novo para o que era antes. Então, a identidade natural de Deus em mim está tão clara que eu tenho plena convicção de que eu sou a igreja, de que eu sou o templo, eu sou a casa de Deus. Isso está em mim. Porque quando eu olho, aqui está o lugar santo, vocês estão entendendo? O meu coração é onde está. Aqui é o lugar santo. E eu preciso, Marcelo, mas você está assim, não estou não, é só certeza daquilo que ele diz que eu sou. Só isso. O que vocês precisam ter é a certeza de que a Bíblia diz quem vocês são. E não o homem disse, mas aquilo que a palavra de Deus diz quem vocês são. Uma vez que vocês entenderem isso, irmãos, vocês vão viver um sobrenatural de Deus que vocês nunca viveram na vida de vocês. O nosso irmão aqui, seja bem-vindo, viu, Henrique? Uma honra tê-lo aqui conosco, meu irmão. Ele falou assim, caramba, mas como que vocês conseguem ver tudo pelo espiritual? Eu falei, é porque nós somos espirituais. Gente, tudo que a gente vê é espiritual. E eu não faço esforço nenhum, eu simplesmente ando e vejo tudo pelo espiritual. Eu consigo ver o momento que o Satanás se levanta para atacar a mim através de uma pessoa, através de uma situação, através de alguma coisa. Você só tem que estar ligado. E vou falar para vocês, funciona. Se você estiver ligado e perceber, repreende para você ver e manda sair, se não vai sair. Você só tem que estar ligado. Senão, quando você vê, você já caiu no rolo dele e aí já foi na lábia dele, aí já era. Aí saem as discussões, contendas, brigas, e o Espírito Santo não está onde tem contenda. E a gente cai. Se vacilar, cai. Então, quando ele fala para termos uma mente espiritual, é o tempo todo. Não é no domingo, quando você vem aqui para a reunião da igreja, do corpo. Nesse salão. Aqui é um salão, aqui não é igreja. Aqui é um salão que vocês alugaram para a igreja se reunir. É ou não é? Se eu estou falando besteira aqui, me prova na Bíblia, por favor. Se isso for heresia, me traga um versículo que diz aqui que eu estou falando ao contrário. Então, quando você tem essa identidade, aqui é só um salão. Aqui não é nada santo não, gente. Aqui não é nada santo, desculpa. Estou mentindo, pastor? Me ajudem, por favor. Aqui não é santo, porque falam assim, o púlpito é um lugar santo, o púlpito, para subir aqui você tem que ter, não é verdade, irmã? Os que louvam então, pelo amor de Deus. Para você subir aqui para louvar, pelo amor de Deus, outro dia nós louvamos, oramos, adoramos ao Senhor com um cachaceiro na rua, endemoniado até o tutano. Num estacionamento de um drogado, o cara veio pedir ajuda para mim, na hora eu vi o demônio nele lá,
eu já meti a mão nele no estacionamento, na frente de todo mundo, e tirei o demônio da vida daquele cara. Aquele cara levantou, ninguém entendeu nada que estava acontecendo ali, porque o cara caiu no chão, começou a se estribuchar lá, e eu ajoelhei, e já mandei o bicho sair da vida daquele cara e libertar ele, porque é um demônio. E ele foi liberto. Ele levantou e saiu andando, as pessoas que estavam olhando ali não entenderam nada. E o cara saiu normal andando, como se nada tivesse acontecido. Nós somos a igreja. Sabe aonde está o poder? Em nós. Não está aqui em cima. Não está aqui, gente. Porque se você acreditar que está aqui, você acredita que não está em você. Ou seja, você vai começar a acreditar que o poder só vai estar quando você vier aqui. E ele é tão incrível que ele fala onde 2 ou mais já estiver reunido. É por isso que a nossa reunião sai fogo. É porque tem 2 mais, gente. Acabou a hora que o último sair daqui, ele não estava aqui não. Ou vocês acham que Deus vai sentar na cadeirinha aqui e ficar esperando o próximo culto? Mas, gente, a gente ri, mas é verdade, não é? Fala a verdade, se na nossa mente não foi colocado isso também. Porque aí eu me transformo no cristão, vou para o culto. Não, vou para o culto não, vou para a igreja. Deixa eu ir para a igreja. Aí eu chego todo cristão. Na verdade, você nunca foi. Porque se está vindo para a igreja, você não é. Você é um religioso. Porque cristão já diz, Cristo. Ah, eu amo Jesus. Eu amo Jesus, cara, porque Jesus é tremendo demais. O objetivo desse ensinamento, irmãos, é permitir que você ande nas promessas, só isso. Nós não estamos aqui para agredir ninguém, é que precisa ser limpa na mente de vocês. Eu peço já perdão a vocês, por favor. Não interpretem mal, por favor, não levem nada para o lado pessoal, não endureçam os vossos corações. Eu já peço perdão a vocês. Se eu vou dizer alguma coisa que às vezes possa confrontá-los, afligi-los, aí desculpa, peço perdão a vocês. Que na verdade eu quero ser o menor de vocês aqui. Na verdade eu preciso ser o menor de todos vocês. Porque só assim ele vai ter a liberdade dele para atuar. Então eu já peço perdão a vocês, porque vocês já perceberam que começou a conflitar já. Mas se vocês querem andar em liberdade de Cristo, andar no poder de Deus, vocês precisam se libertar dessas coisas. E se a gente ficar, filhinho, não faz isso, não adianta, às vezes precisa bater, no amor, né? Amém? Então é para vocês andarem nas promessas que o Senhor tem para vocês. Misericórdia e graça de nosso Pai, e que você seja liberto para proclamar ousadamente, ousadia, o amor de Deus com palavras e ações. É isso. Ser cristão é você proclamar o amor de Deus através de palavras e ações. Juntos nós proclamaremos o Evangelho, manifestaremos o poder do Evangelho e observaremos a bondade de Deus em transformar vidas. Não se trata simplesmente de sair manifestando o poder e a graça de Deus. Nós libertamos para provar o Evangelho, verificar a supremacia de Jesus Cristo, expandir o seu reino. É o nosso papel como cristão. E fazer, principalmente, fazer discípulos. Porque imagina se o Marcelo e a Cristina pegassem isso e guardassem só para eles. Foi o que Jesus falou? Nós estaríamos alinhados com o propósito de Deus? Não. Então vocês vão receber, e aquilo que vocês receberem, compartilhem. Conduzam, peguem, façam discípulos. Ele não pediu, ele ordenou. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E nós temos juízo, hein? Vamos obedecer o mestre. O que esse ensino não é? Ele não é um meio para que os cristãos discutam ou briguem.
por causa da doutrina de suas igrejas locais. Não é para treinar pessoas a apontarem dedos e condenarem pessoas que acreditam no contrário. Não se destina a promover dissensão, o orgulho, a arrogância ou a rebelião contra a liderança da igreja local, ou para comparar os resultados entre uma pessoa e outra. Pastorzão, eu glorifico a vida de vocês, do pastor Luiz, a pastora Vânia, porque não é fácil para vocês, tá? Eu sei. A gente sabe que para os ministérios que a gente vai é mais difícil para os pastores. Teve um ministério que nós levamos no seminário, o povo levantou da cadeira e voou para cima do pastor, quase bateram nele. Apontaram o dedo na cara dele e falou assim: você está maluco? Tudo aquilo que você prega para nós, os caras estão pregando ao contrário, como que você traz esses caras para pregar ao contrário aqui? Eles não entenderam nada. Eles não entenderam nada. E se você voltar lá naquele lugar hoje, está morto. É triste de ver. Então, a gente precisa ter essa sabedoria, de que nós não estamos apontando nada. Na verdade, assim, você está vivendo algo que as pessoas não estão vivendo ainda. E você tem que ter prazer em conduzi-las no amor a viver isso. O fazer discípulo é isso. Os discípulos receberam algo que o mundo não tinha, concorda comigo? O que Jesus fez com eles? Olha, eu estou ensinando, vocês estão recebendo o meu Espírito, para vocês agora multiplicarem. Levem isso aqui para eles. Não conflitou o religioso da época? Jesus conflitou os religiosos, amado. É simples assim. Você quer ver se você é religioso? Se isso aqui está te conflitando. Porque Jesus conflitou a religião. Ué, mas a lei não foi dada por ele? E ele conflitou os caras que executavam a lei. Vocês têm noção disso? É punk o negócio. A lei foi dada por ele. Ao ponto que o homem não conseguiu cumprir a lei. Por isso que ele cumpriu. Já que ele deu, ele tinha que cumprir, né? E ele cumpriu. Ou para comparar resultados entre uma pessoa e outra. O nosso dever é proclamar a obra finalizada de Jesus Cristo, amados. E não promover nosso intelecto ou espiritualidade. Lembre-se agora, as duas formas como Satanás, o inimigo, tenta reduzir a eficácia de um cristão. Quer ver agora? Por que a eficácia do corpo, da igreja, está reduzida? Destruindo a identidade das pessoas. Esse é o alvo principal de Satanás. Não permitir que você tenha identidade de Cristo. A sua identidade espiritual. Porque ele sabe que se ele destruir a tua identidade espiritual, você não é nada. Exemplo. Vá fazer um documento lá no cartório e não leva teu RG para você ver se você consegue. Ah, mas eu sou fulano. Ah, é? Me prova. Não, mas eu sou, vou falar meu RG, meu CPF, tudo decor aqui. Me prova, cadê o teu documento com foto? Mas você não sabe que você é? Mas você não consegue provar. Imagina isso no mundo espiritual. Você sabe que você é filho de Deus. Você sabe que você confessou Jesus Cristo. Só que a hora que você precisa provar, você não tem. Ou seja, a famosa carteirada no diabo. Quando você encontra alguém doente, vem do Satanás, não vem nada de Deus isso. Quando você encontra alguém endemoniado, depressão, doenças psicossomáticas, é tudo espiritual. Se você sabe que você é filho, mas se você chegar lá e não mostrar a carteirinha mesmo, esquece, cara, não vai acontecer nada. Então ele tira a identidade das pessoas, derrubando-as. Lembra da linha de cima? Ele derruba. Uma vez que ele tira a tua identidade, ele te tira da zona espiritual. Ele te traz para cá, para natural. Fazendo com que se sintam inúteis. Ah, mas eu? Isso é para a pastora Cristina, mas eu não.
Isso é para o pastor Luiz. Ele foi chamado. Ei, aí você tem que entender o chamado, é uma outra coisa. Mas ser cristão, todos nós somos cristãos. Ele tem um chamado para trazer a palavra. Nem todo mundo vai ter esse chamado para trazer a palavra. Mas todo mundo é cristão. Todo mundo tem o poder do Espírito Santo nele. Todo mundo fala de Jesus em qualquer lugar. Nós convertemos mais vidas fora do contexto ministerial do que vocês imaginam. O que nós já trouxemos de vidas para Cristo, gente, fora desse contexto aqui, das quatro paredes, é surreal. Ué, mas não é só aqui dentro que tem que ser feito o negócio? Não. É no mercado, é no teu trabalho, é na padaria, é no açougue, é na rua. É em todo lugar. Ser Cristo é isso. Ou vocês acham que Jesus ia só para a sinagoga? Imagina, se eles fossem religiosos, os discípulos iam ter que se reunir, abrir uma igreja, e aí ia ter os cultos lá na igreja dos discípulos. E como é que chegaria o cristianismo para nós hoje? Daqui a pouco há uma bomba lá na igreja, morre todo mundo, acabou o cristianismo. O que Jesus falou? Ide por todas as... O problema é que fizeram o negócio que deveria ser lá para fora, se concentrar aqui dentro. E isso fez com que limitasse a ação do cristão. Porque o cristão pensa que ser cristão é só vindo aqui para dentro. Gente, estou falando mentira? Quantos daqui é cristão 24 horas por dia lá na rua? Não precisa levantar a mão para não. Eu quero que você reflita isso. Se você é cristão lá fora. Só quero que você reflita isso. Indignas, sem conhecimento e incapazes. Olha as chaves do diabo aí na vida do cristão. Levando as pessoas à justiça própria ao inflá-las. Isso tem na Bíblia também. Nós vamos ler lá na natureza de Cristo. Promovendo o orgulho, a arrogância, o espírito argumentativo. É um demônio, viu? O espírito argumentativo. E se colocando acima dos outros. Os teólogos literários que tem por aí, tem uns que pensam que são deuses. Estou mentindo? Que ele se converta verdadeiramente em nome de Jesus. Que ele se humilhe e seja menor de todos, em nome de Jesus. Não caia nas armadilhas do diabo. Aqui tem agora os links, onde eu gosto de estudar bastante, tá? Studybible.info, original do grego e hebraico. Aqui é muito bom. A Blue Letter Bible, muito bom também. Scriptforall.org. Esses sites são muito bons para estudar a palavra de Deus. Muito bons. Muito bons. Aí depois a gente ensina como que faz. É que a gente está sem internet, né, pastorzão? Porque senão eu já tinha mostrado para vocês como é que funciona. Mas hoje nós temos esse acesso que antes nós não tínhamos. Antes nós éramos obrigados a acreditar aqui na impressa. E essa Bíblia impressa aqui, meu irmão, aqui por incrível que pareça, está carismata aqui, viu? Lá no dom espiritual. Aqui está certa a palavra. Na impressa. Aqui está certo. Então eu trouxe ela só para mostrar para vocês depois que eu não estou falando por causa de link, não. Estou falando de uma que é impressa. Então, ó, bora lá. O grego é uma língua muito específica, não deixe a Bíblia amplificada te enganar, que é o que mais acontece para nós hoje. A Bíblia amplificada nos engana com as traduções. Só para vocês terem uma ideia, na língua grega tem 4 a 5 palavras para amor, 5 palavras para poder e palavras específicas para dom.
o inglês e o português são línguas muito gerais quando comparadas ao grego. Esse é um dos motivos pela qual eu encorajo as pessoas a buscarem na língua original em que o texto foi escrito. Então, eu peguei aqui algumas palavrinhas, nós temos aqui algumas palavrinhas, que existem lá na Bíblia, como palavra, tá vendo aqui o número da Strong? G1325. Se você copia esse número, por exemplo, lá no site, põe lá no procurar, ele traz todos os versículos da Bíblia que contém essa palavra aqui, didome, que significa ofertar. Tá? Então, só para orientar vocês, nós vamos fazer um pouquinho de sopinha de letrinha aqui, mas daqui a pouco vocês vão entender o contexto das coisas, tá? Então, ofertar, a palavra original do grego lá está lá, e a transliteração embaixo, para ler o que está escrito lá em cima, que é didome, que significa dar ou ofertar algo, certo? A palavra dom, no original do grego, significa doron, são 5 letrinhas, doron. Na Strong é o 1435, que a definição mais curta para dom é isso aí mesmo, um presente ou algo oferecido, um dom. É algo oferecido, um presente dado. Ou seja, se eu tenho o dom de algo, foi algo dado a mim, certo? Tá? Quando fala de dom, ele está atrelado a pessoas. Amém? Certo? É ou não é? Porque assim, o dom ele está atrelado a você, a pessoa, algo teu, para você. Tá? Quando se trata de espírito, ele é algo de Deus. Então ele não tem vínculo nenhum com algo que é dado a você. Porque o dom é algo específico, direcionado para o ser humano. Perfeito? Quando se trata do espírito, não é algo direcionado para um ser humano. O espírito foi dado para todos. Então, nós temos a palavra gratificação, que a transliteração é dorea, a Strong, e a definição é uma gratificação mesmo. Continua, meu amado. Na língua grega, nós temos um sufixo de morfema chamado ma. Lembra que eu expliquei do ma, depois da palavra? Porque o grego é o seguinte, nós temos uma palavra crua. Quando ele quer acrescentar um efeito nessa palavra, lá no grego, ele põe o ma depois dessa palavra. Tá? É para conotar um efeito a ela. Tá? Então, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo que ando, parado e vou andar. Eu estou dando um efeito. Tá? Entenderam? Então, no grego, ele só acrescenta esse sufixo de morfema numa palavra quando ele quer dar algum efeito a essa palavra. Tá? E aí, nós temos aqui o ma ou o mu, que é o alfa, que denota um efeito ou uma manifestação para aquela palavra. Ou seja, é como se aquela palavra se manifestasse, pegasse vida, ou seja, tivesse uma ação. Tá? Ou consequência de algo. Quando se adiciona esse sufixo ma na raiz de várias palavras, então é como se estivesse adicionando a essa palavra um efeito a ela. Vamos olhar então a raiz de algumas palavras que foi acrescentado esse sufixo ma. Por exemplo, nós vimos no início oferta, certo? Agora nós estamos vendo o efeito nela, que é o quê? Ofertar. É ação. Então, ficou doma. Trouxe efeito para a palavra oferta. Porque oferta fica aéreo. Quando eu ponho ofertar, ela já virou uma ação. Não é verdade? Por exemplo, eu tenho uma oferta. Tá bom. Você tem uma oferta. O que você vai fazer com ela agora? Eu vou ofertar por irmão. Qual é o seu nome, irmão? Vou ofertar por irmão José. Eu coloquei o efeito na palavra, não é verdade? Eu tinha a palavra, mas agora eu vou colocar o efeito. No grego, para poder colocar esse efeito, eu preciso acrescentar o ma depois da palavra. Tá? Daqui a pouco vocês vão entender por que nós estamos ensinando isso. Gratificação, que é dorema. Ou seja, dorema é o efeito da gratificação, um resultado da gratificação. Temos também, podemos adicionar a palavra tá depois do ma. No grego tem isso. Então ele tem a palavra, ele põe o efeito e agora ele quer pôr o plural nessa palavra. Para que tenha plural nessa palavra, entra o tá. Perfeito? Então nós temos agora, depois do ma, para transformar em plural. Apenas nas declinações nominativas e acusativas.
Os plurais dativos e genitivos seriam escritos de forma diferente, embora para esta palavra não existam casos dativos ou genitivos no Novo Testamento. Exemplo agora da palavra domata. Efeitos de dar. Ou seja, a palavra tá trouxe agora no plural o efeito de dar, que virou efeitos de dar. Por que nós estamos passando aqui? Porque é importante vocês entenderem, a hora que nós olharmos lá no Novo Testamento, a palavra certa que está lá, para tirar da nossa mente dons espirituais. Então nós vamos mostrar na palavra isso. Aí para isso vocês tinham que entender um pouquinho de grego. Hã? Todo mundo falar grego aqui? Glória a Deus. Esse milau helenicá, esse milau helenicá, egomelano fala. Fala assim, ó, egomelano. Eu falo. Vocês falam grego? Egomelano, eu falo. Então vamos lá. Tá aqui. Domata, efeitos de dar. Essa palavra, o efeitos de dar, nós encontramos nesses versículos bíblicos mencionados aqui, que nós não vamos abrir no caso agora, tá? É apenas para vocês entenderem quando vocês abrirem Marcos 7:11, Lucas 11:13 e Efésios 4:8. O que vocês vão encontrar nesse versículo lá no original é essa palavra domata, do grego, que ele está trazendo esse efeito de dar lá. Você vai... Quer ver? Você consegue abrir aí, pastor, rapidinho? Vamos abrir um versículo aí para nós, só para mostrar. Pode ser Marcos 7:11. Pois os irmãos, eu quero que vocês depois dêem uma olhada lá nessa visão, tá? Entendendo que a palavra original que está lá é domata, que seria efeitos de dar. Marcos 7:11. Porém, vós dizeis, se o homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é oferta ao Senhor. Ou seja, um efeito de dar algo ao Senhor. Amém? Então vocês vão ter que olhar nesse contexto, tá? O versículo. Agora vamos para o próximo, espírito e espiritual. Vai lá no manual, irmão, por favor. Olha lá. A palavra espírito e espiritual, ela vem do sopro ou fôlego. Amados, tem uma palavrinha lá do grego lá que fala pneumáticos. Qual que é a doença que aflige o pulmão? Pneumonia. Porque vem do pneu, vem do pneumão, do pneumáticos, vem do grego isso, tá? Ou seja, qualquer doença relacionada ao sopro, respiração, pulmão, vem por causa disso que é pneumonia. Porque vem do grego, pneumáticos. Ou seja, quando o ser humano nasce, para que ele receba o Espírito, está na Bíblia. O que Deus fez quando ele fez o homem? Ele assoprou em suas narinas, não foi? Ele assoprou o quê? O Espírito dele. Então nós, quando nascemos, nós nascemos com um corpo. O que é o nosso corpo? Ele, na verdade, é a casa do nosso Espírito. Você já tinha olhado nesse sentido? Falou? Acho que foi a bateria, pastorzão. Obrigado, abençoado. Ô, glória. Ó, quer ver como vai começar a mudar a visão de vocês? Vocês vão começar a entender agora o quanto vocês têm uma mente natural. Você se vê como um espírito? Sabe por quê? O teu corpo, na verdade, ele é a casa do teu espírito. Você é um espírito que habita nesse corpo aqui, ó. Ele foi te dado um corpo para o teu espírito habitar. Sabe por quê? Se arrancar o espírito de você, o que acontece com o corpo? E o que vai acontecer com o corpo em 4 dias? Lázaro, deteriora. Já é. Ou seja, não é o teu corpo que tem vida. É o teu espírito que traz vida para o teu corpo. Quer ver agora, que doido? Quando alguém adoece, a enfermidade veio no corpo ou ela entrou pelo espírito? Porque se o espírito recebe o mal, o corpo recebe o efeito.
É por isso que as curas acontecem pelo Espírito. Porque você ora para o físico e o físico não vai ser curado se você não orar para a razão do problema. Essa foi boa, hein, pastorzão? Pega essa chave aí. Pega esse código, pessoal. O problema é que nós temos uma visão natural. A hora que nós aprendemos a ter a visão espiritual, quando você chega diante de uma situação, é espiritual. Então você vai fazer a atuação espiritual contra algo espiritual. E isso vai refletir o quê? Lembra o domata? Efeitos de dar? Ou seja, você está trazendo um efeito espiritual, você está dando um efeito espiritual para aquele problema ali. E o problema diante de Deus, o que acontece? Ele é sanado. Porque o poder de Deus, ele resolve o problema. Ele não te traz um problema, ele é solução para um problema. Então, porque assim, se você achar que é Deus que te pôs uma enfermidade para te tratar, então por que você vai no médico para se tratar? Você está indo contra o propósito de Deus na tua vida, viu? Eita, agora eu peguei, hein? Agora eu peguei você. Uai, não, eu preciso passar por isso. Deus está me tratando porque eu preciso crescer. Eu preciso virar um crente melhor. Deus mandou essa enfermidade para me tratar. Mas no primeiro aperto aqui, deixa eu ir para o hospital que a coisa está feia. Uai, mas peraí, você está indo contra o propósito de Deus, filho. Você não tem que ir para o hospital, não. Fica na tua casa sofrendo lá. Isso aí ninguém nunca pensou, né? Você mesmo indo contra o propósito de Deus, que coisa feia, meu irmão. Quer dizer que a hora que Deus manda um trem para te apertar, você corre para o médico para anular a ação de Deus na tua vida? Vocês entenderam agora como que o diabo é mentiroso? Vocês entenderam como o chifrudo é um mentiroso que nos enganou a vida inteira e fez nós acreditarmos nisso? Sabe por quê? Quando a Bíblia fala da ciência, qual é o efeito da ciência aqui nesse mundo? Não é trazer cura? Ou seja, quando a Bíblia fala da ciência, lá que Paulo fala, uns dons da ciência, a ciência é a divina, porque ele tem poder para curar. É dessa ciência que ele está falando. Ou seja, em nós, através do Espírito Santo, veio a ciência. O poder de curar. Por isso ele é o médico dos médicos. Gente, conecta as coisas. Porque todos os efeitos da graça estão em nós, através do Espírito Santo. E ele continua. Espírito espiritual, que é fôlego de vida, ou sopro, que é pneu, soprar e respirar. Pneu está ligado diretamente ao quê? Ao pulmão, sopro. Quando uma criança nasce, vem o sopro, é espiritual. Ninguém está vendo. O bebê sai da barriga da mãe, daí a pouco ele acha que é o tapinha. Não é o tapinha. É porque é da natureza de Deus, assim que um ser humano vem ao mundo, o sopro de vida, que é o quê? Entra o espírito naquele corpo, naquele momento. Sabe por quê? Enquanto o bebê está dentro da barriga da mãe, o corpo do bebê está sendo alimentado por quê? Qual é o canal de alimento daquele corpo que ele se desenvolve dentro da barriga da mãe? O cordão umbilical. Ou seja, tudo que está gerando vida para aquele corpo está vindo de quem? Isso. Tem um espírito dando vida naquele corpo? Ainda não. Por quê? Porque a hora que ele nasce, que ele está feito, que vem o sopro de vida. Foi assim que Deus fez com Adão, gente. Com Adão e Eva. Então a criança recebe o espírito de vida, então vem um espírito habitar naquele corpo. E aí corta-se o quê? O cordão. E ele passa a ter vida independente. Eita glória, gostoso isso, né? Só que é um espírito que é natural, vocês entenderam? Por causa da maldição lá de Adão, do primeiro Adão. Quando nós recebemos o Espírito de Deus, e esse Espírito vem habitar onde? Então vem um Espírito, que a Bíblia diz que agora nós somos um só Espírito com Ele.
Ou seja, unificou aquele espírito do primeiro que veio do sopro natural, unificou com o sobrenatural. A partir de agora nós nos tornamos seres sobrenaturais. É isso aí, gente. Ah, não, dá um glória aí, você não entendeu esse negócio, não. Eita, glória. E entenda uma coisa, o Espírito ele já veio para você com todos os efeitos da graça. Ei, você é pleno, você não tem noção, você está transbordando aí, filho, é só que você não sabia disso. Você é tão pleno, meu irmão, que se você entendesse isso, você pulava aqui na parede e atravessava ela. Eu não cheguei nessa fé ainda, pastor. Eu não consegui desenvolver essa confiança. Olha que eu já pensei nisso, viu? Mas eu fico naquela assim, vixe, eu vou arrebentar meu nariz na parede, né? Aleluia. Pneu, soprar, respirar. Olha só, espírito, pneuma. Na Strong 4151. Que agora nós temos uma palavrinha depois de pneu aqui. Que palavra é essa? Para fazer o quê? Dar um? Aí, ô glória, vocês estão aprendendo grego, galera, ó, meus irmãos abençoados. Sabe quem que está mostrando isso para vocês? É o Espírito Santo, não é o Marcelo? Aleluia. Pneuma, que é o quê? O efeito do sopro ou o efeito de respirar. Pneuma. O que o diabo... Olha só agora, vocês vão pegar esse código aí. Por que o diabo... Tudo ele quer ir contra as coisas de Deus, tá? Ele lançou uma enfermidade aonde entra o sopro de vida de Deus, gente. Para matar o ser humano. Vocês já pararam para pensar nisso? Pneumonia mata ou não mata? Pois ele lançou uma enfermidade aonde Deus deu o efeito da vida em você. Ele foi lá para matar o efeito de Deus na vida do ser humano. Tudo para conflitar a Deus. Agora, se Deus te deu um sopro de vida, por que Deus vai lançar uma enfermidade onde Ele te trouxe a vida? Você já pararam para pensar nisso? Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu falei para quebrar a parede aqui, brincadeira, não vou fazer isso porque depois eu vou ter que pagar do meu bolso aqui, para arrumar o prédio. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. A hora que eu falei assim, ó, eu posso quebrar essas paredes? O que vocês falaram para mim? Não. Porque no fundo vocês falaram assim, cara, é a igreja de Deus, é o templo de Deus, como você vai quebrar isso? Aí eu pergunto para vocês, se essa aqui, que não é o templo de Deus, que é falso, porque esse aqui não é o templo de Deus, que não é a igreja de Deus, essa é. Se nós que somos maus não permitimos que alguém venha e quebre, entre aspas, a igreja de Deus, por que vocês acham que Deus viria lastimar a igreja dele, o templo dele? Pararam para pensar nisso? Se eu sou mau, você já não quer deixar eu fazer, e vocês são mal também. Porque até Jesus falou assim, bom? Ah, por que me chama de bom, cara? Bom só tem um. Cara, o dia que eu encontrar... Eu já encontrei com ele, né? Os irmãos sabem do testemunho que eu tenho. Mas o dia que eu for para a glória mesmo com ele lá, para ficar para sempre, eu quero pedir para ele me deixar dar um beijo, nem que for no pé dele. Eu amo Jesus de um jeito, gente, que é surreal. Eu tenho um amor assim, derretedor por Jesus. Porque eu vejo Jesus manifestar ele, a amor dele na minha vida todos os dias para as pessoas. Só porque eu entendi. Eu não me preocupei com chamado, eu não me preocupei com nada. Eu só entendi que eu estou aqui para servir, porque eu estou tão cheio, estou tão pleno dele, que eu tenho tanto para entregar para as pessoas, que até quando eu vou entregar, eu recebo mais do que elas que estão recebendo. E aí posso falar com vocês? No bom sentido, eu me viciei nisso, porque assim, quanto mais eu dou, mais eu recebo, e é tão gostoso, e eu sinto prazer em dar, porque na verdade eu nem estou dando para receber, mas é que acontece tão natural, por amor, que ele me constrange, eu saio até assim, ó, que nem aquele pombinho que sai assim na figurinha, de tão
prazer que tem amar o próximo. Né? Lembra quando você perguntou? Cara, vocês, como é que pode? Vem aqui, nem conhecemos vocês e tal. E eu falei o que para você? O amor de Deus pela vossa vida. E eu me sinto privilegiado por ter sido esse instrumento do Senhor em lá resgatar a vida de vocês, salvar a vida de vocês, libertar, restaurar. Sozo. Respirar e fôlego é pnoê, fôlego indiretamente o fôlego de vida. Espiritual, essa é a palavra que eu quero que a gente chegue aqui, ó. Pneumáticos. Tá vendo ali? Gravem bem, ó, em grego ali, ó. Tenta memorizar aquela sopinha de letrinha lá. Pneumáticos. E lembra que dom lá em cima, quando colocamos o efeito nele, era doma. Pneumáticos. Lembra que era doma? Primeira palavra que nós vimos lá em cima. Doma, 4 letrinhas. Sim ou não? Então, para dons, quando fala dons, nós estamos falando de 4 letrinhas. Doma. E pneumáticos, que é espiritual, nós estamos aqui falando dessa palavra aqui. Então agora, nós vamos juntar essa palavra. Olha só, continua lá, sobe um pouco mais, parou, aí. Ou seja, a transliteração está aqui, doma pneumáticos. Em grego, doma pneumáticos. Aqui, nós estamos falando da tradução do grego real, dons espirituais. Ou seja, traduzindo a palavra dons espirituais para o grego, é isso aqui. Doma pneumáticos. Beleza? Por que eu cheguei aqui? Porque o que nós mais temos no Novo Testamento é uma tradução dizendo que é dons espirituais para nós. Dons espirituais, dons espirituais, dons de cura, dons. Então a gente precisava entender o que é dons no grego. E nós descobrimos a palavra, nós temos ela aqui, doma pneumáticos. Agora, por incrível que pareça, amados, você não encontrará essas duas palavras juntas em nenhum lugar do Novo Testamento. Elas não existem. Ou seja, foi criado pelo tradução amplificada. O que ela faz? Ela corta o efeito da graça na tua vida. Porque agora você foi ensinado de que você precisa ter um dom específico para manifestar as coisas de Deus. E agora eu estou dizendo para você que não. Que você não precisa ter. Cada um de vocês aqui, do jeitinho que vocês são, vocês não têm nada em específico para manifestar as coisas de Deus. Ah, pastor, mas e lá então os 5 ministérios? Aí sim, são os dons ministeriais. Que eles estão atrelados à personalidade de cada um, que eu vou dar uma pincelada sobre isso depois. Que aí vocês vão olhar, e presta atenção numa coisa, Jesus deixou 5 ministérios. E todos vocês que receberam o Espírito Santo estão dentro de um desses 5. Vocês só não sabem disso. Quer ver um exemplo? Pastor, se você não sabe que você é um acrobata, como que você vai extrair o melhor de você? Agora, se você sabe que você é um acrobata, você sai acrobacia para tudo quanto é lado. Falando do mercado de trabalho, se você não sabe que você é um vendedor e trabalha lá no RH, você vai produzir bem? Agora, se você se descobre que você é um bom vendedor, joga no comercial, o que vai acontecer? O bicho vai voar. No espiritual é a mesma coisa. Se você não entender qual é o teu chamado, que o Espírito veio sobre você, o Espírito traz um chamado para cada um de nós. Quando o Espírito vem em mim e em você, por causa da tua personalidade, é o teu chamado ministerial. Só que o Espírito vem com a totalidade dele no teu chamado ministerial. Então, se você é um evangelista, você cura, expulsa demônio, você liberta, você tem palavra de ciência, de sabedoria, tem tudo, porque quem manifesta é o Espírito, não é você. Se você é um apóstolo, você cura, você liberta. Vocês entenderam? O que você só precisa entender é saber o que você é dentro do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem 5 partes. Quer ver como que eu acabo com os outros
as outras nomenclaturas religiosas que foram colocadas na Bíblia. Você tem que se apegar àquilo que Jesus trouxe para você. Quando você entende aquilo que você é, cada um de nós temos um... Alguns vão estar aqui pregando, como eu falei, mas você tem um chamado ministerial. E se você exerce o teu chamado ministerial dentro do corpo de Cristo, por que ele falou 5 ministérios? Porque ele chama isso de corpo, não é? E o corpo ele denominou como igreja, não é? O corpo que é a igreja. Por isso que está atrelado a pessoas. Então, quando ele pega as 5 partes e ele diz que o corpo trabalha em harmonia para benefício de quem? Da cabeça que é Cristo. E ele atrela um corpo às 5 partes. Cabeça, braço direito, braço esquerdo, tronco, perna direita, perna esquerda. Quantas partes? Quem é a cabeça? O comando dessa perna é de quem? O comando disse perna direita, vai para frente. O comando diz perna esquerda, vai para trás. Ele vai conseguir? Não vai. Porque se o corpo está conectado debaixo desse comando, esse comando vai fazer com, ainda que sejam partes diferentes, está na Bíblia, ainda que sejam partes diferentes, todos eles trabalham harmoniosamente por comando que está saindo daqui. É ou não é? Ou seja, se você não está conectado genuinamente no corpo, não tem como manifestar todos os efeitos da graça, porque os efeitos são manifestados vindo da cabeça. O comando veio de onde? Da cabeça. Para que a mão faça de acordo com o comando da cabeça, a mão precisa estar conectada no braço e no tronco, e que recebe o comando lá de cima. Aí surge o efeito. Por exemplo, o comando está falando, pega esse copo aqui e esmaga ele. A mão vai chegar aqui e esmagar, porque ela recebeu o comando que está aqui. Se eu tiro o braço do corpo, o braço pode até andar sozinho. Mas se eu falar para o braço, vem esmagar aqui, ele está andando que nem um bobo por aí. Ó. Resumindo, assim está o cristianismo hoje. As partes estão separadas da cabeça. Sinto em dizer isso, mas é verdade. Começando pela divisão que existe. Não deveria haver divisão, não é verdade? Se nós somos todos cristãos, por que existe divisão? Se você é de uma denominação, o outro é de outra, se você vai naquela denominação, você não é nem bem-vindo, às vezes. Vamos continuar aqui, vai. Bossa aí, irmão. Só para chacoalhar a mente. Vocês devem estar com a mente fritando aí, que eu sei já. Então vamos lá. 1 Coríntios 12:1, ACF, versão amplificada nossa. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Certo? Nossa versão, amplificada. Perfeito. Mas engraçado, ali está dons espirituais, não é? No grego ali deveria estar escrito doma pneumáticos, certo? Que nós aprendemos a palavra dons espirituais. Doma pneumáticos. Pois bem, vai agora então dar um conflito aqui. Desce. Olha qual que seria a tradução correta. Eu quero que pare. Tem um laserzinho aí que eu vi o irmão passando? Obrigado. Obrigado, Fê. Ó, aqui está escrito doma, 4 letrinhas. Ali está 3 letrinhas, não está? Então não é doma. Se não é doma, não é dons. Se não é doma, não é dons. Aqui é original. E eu mostro aqui na minha Bíblia, na impressa para vocês.
Por isso que eu a trouxe. Aqui, dá para ler ali, ó. Pneumáticos. Sim ou não? Sim. Então, pneumáticos está certo. Mas doma está errado. Então, se nós olharmos a tradução correta, não é dons espirituais. E por que está dons espirituais para nós? Então, qual que seria a tradução correta ali? Ele está dizendo o seguinte, ó, acerca dos espirituais. Ele está falando de pessoas que são espirituais. Quem são os espirituais? Nós. Olha que salada bagunçada que virou isso aí. Não tem nada a ver com dom. Ele não está falando em nada específico meu e seu. Ele está falando a pessoas. Ele está falando para os cristãos, para os espirituais. E ele diz, pelo amor de Deus, não sejam ignorantes acerca do Espírito. E o que mais tem hoje é a ignorância do cristão quando se trata do Espírito. E o apóstolo Paulo está alertando a igreja. Gente, pelo amor de Deus, a vocês que são espirituais, não quero que sejam ignorantes. Porque o apóstolo trouxe algo espiritual para a igreja de Corinto, que era uma igreja bagunçada. Fazia diferenças, acepção, uma balbúrdia aquela igreja. Ao ponto que ele até impôs Santa Ceia para os caras. Obrigação. Para eles lembrarem de Cristo de alguma forma, do sacrifício de Jesus. Ele não trata Colossenses da mesma forma. E aí, nós temos aqui, ó, acerca dos espirituais. Irmãos, faz muita diferença. Agora, Marcelo, tá bom, mas eu vou pegar as Bíblias amplificadas, está escrito dons. Você só passa por cima, você só tem que entender o certo. Se você entender o certo, isso muda tudo. Porque você não tem dom nenhum de nada. Nem eu e nem você, nós não temos dom de nada quando se trata do Espírito de Deus. Porque você precisa entender que você é pleno, que você tem tudo. Você precisa entender isso. O diabo quis limitar o Espírito Santo em você. O diabo, ele segmentou, ele dividiu o Espírito Santo. Ele falou assim, ó, o Espírito Santo vai ser dividido. Então, uns vão ter isso, outros vão ter outros. Entendeu completamente errado o negócio. O diabo confundiu o cristão, para que ele não opere na plenitude de Deus. Porque se você é filho, você é filho. Ele não faz acepção de pessoas. E se ele te entregou o Espírito, ele te entregou o Espírito. Ele não te mandou o Espírito dosado para você. Você acha que Deus quer que você seja limitado aqui nessa terra? Pelo amor de Deus, o sacrifício de Cristo paga um alto preço naquela cruz para você andar limitado aqui nessa terra? Não, Ele quer que você ande na plenitude dele. Foi para isso que Ele te deu o Espírito. Para que Ele te reconectasse novamente com Ele, como perdeu lá no primeiro Adão. E aqui, ó, acerca dos espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Então, nota que nós não encontramos a palavra doma. Olha ela aqui, ó. Doma. É doma que está escrito aqui? Ah, então, gente. Está errado. Está tudo errado, Marcelo? Não, não está tudo errado. Algumas chaves estão erradas. E essas chaves é que são fundamentais para que a gente ande no poder de Deus. Meu irmão, você quer andar mesmo no poder de Deus? Estou falando sério. Porque se você não quiser, cara, você vai estar perdendo seu tempo aqui. É sério, você quer andar como Cristo mesmo, como discípulo de Jesus? Se você deseja, eu acredito que você está aqui por causa disso. Estou falando sério, você vai andar. Se você entender isso, você vai andar. Sabe por quê? Porque Ele é fiel para cumprir. A palavra disse, se é isso, Ele não vai mudar mais. Ele não vai mudar, é sério. Se tem alguém mais improvável aqui no meio de nós, para estar aqui hoje, falando do poder de Deus, sou eu. Estou falando sério. Se tem alguém que é tranqueiro, que foi tranqueiro, que não vale nada, naturalmente falando, sou eu. E que já viu Jesus Cristo operar tudo o que Ele operou há 2000 anos atrás, através da minha vida. Eu me maravilho vendo Jesus fazendo as coisas dele ainda nos dias de hoje através de mim. Porque Ele é fiel. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você só não está degustando de Jesus hoje porque você não se conectou verdadeiramente nele. Te enganaram, o diabo te enganou. É sério, irmãos, receba isso com o coração aberto, porque vocês vão ver o quanto vai mudar a vida de vocês.
Tá? Continua aí, irmão. Aqui. Ei, Fer. Dá um help aqui pro negocinho que desmontou aqui. Aí, Simara, bem que você falou que você ia brigar comigo hoje, hein? Simara sonhou que ia brigar comigo. Obrigado. Mas a Simara tem o Espírito Santo. Mata ela, Espírito Santo. Mata ela, não deixa ela brigar comigo, não. Mata a carne dela. Glória a Deus! Aí, ó. Identidade é isso, velho. Não vai titubear. Quando o diabo chegar a falar para você ao contrário, você mete o dedo na cara dele e fala, não, senhor, cara. Aqui não, muito pelo contrário. Se sujeita a mim agora. Em nome de Jesus, de joelho, eu estou mandando. Você lembra do Hadug, né? Nós fomos orar uma vez num lugar no ministério. A Vânia estava. Foi a Vânia que levou a gente, inclusive. E ia ter um culto, pastor, porque a gente ia dar um seminário lá naquele ministério. E teve um culto. Primeiro nós fomos lá nos apresentar, fomos orar pelos irmãos. E tinha um senhorzinho lá no fundo lá do ministério, com uma biblinha debaixo do braço lá e dando só uns glória. E eu gosto de dar uns glória, né, cara? Quando um cara começa a dar o glória, eu já colo nele, né? Ô, glória! E nós ficamos dando uns glória lá, né? Aí nós, acabou o culto, fizemos uma filinha, vamos orar para todo mundo aí. E veio gente, tudo quanto é tipo lá de problema e tal, e para a glória do Senhor, todos foram curados, em nome de Jesus. E aí, esse tiozinho, a Claudinha estava do meu lado, e esse tiozinho veio para receber a oração dela. O que dava os glória lá. Bonitinho, todo, não é, tiozinho, todo carismático. E aí a Claudinha pegou na mãozinha dele, fechou os olhinhos. Fechou os olhinhos, toda espiritual para orar pelo tiozinho. E eu com a moça aqui, ligadão nela. Outra coisa vocês vão aprender. Não queira dar uma de espiritual, não. Nesse sentido. Fica ligado. Fica ligado, porque o bicho não brinca em serviço, não. Eu só estou aqui assim, escutei um grito. Você não me conhece! E pau no peito dela, ela foi arremessada 3 metros para trás. Quando eu vi, ela voou, ela foi arremessada, que nem desenho animado. O corpo dela fez até um U assim, ó. Ele deu um Hadug nela. Porque, gente, nós estamos falando de força sobrenatural, viu? Isso é fato. Por que em alguns lugares vocês já viram em ministérios, quer dizer, que 5, 6 pessoas não seguravam o endemoniado? É porque deixaram o demônio manifestar. Encontra na Bíblia onde que Jesus ficou interrogando o demônio. Os demônios só de ver ele já falava, pelo amor de Deus, que temos nós contigo, filho de Deus. Então permite pelo menos nós ir para os porcos. Ainda os caras vinham pedir permissão para ele, gente. E quem é você? Que cabeça que está aí? E fica lá, cabeça vai ser o que você vai tomar. E a Cláudia tomou Hadug, porque ela não ficou ligada no tiozinho que estava dando glória. Estava endemoniado até o tutano dando glória lá no fundo. Endemoniado até o tutano dando glória lá no fundo. Por isso que a gente tem que ficar esperto. Os teus olhos têm que ser espirituais, não naturais, meus irmãos. Fica ligado. Mas meu irmão aqui está dando glória. Fica ligado. Estou falando sério. Porque nós estamos falando de coisa espiritual, que fisicamente você não identifica, meu irmão. A coisa está acontecendo por trás da cortina, dos bastidores. E se você não tem olho espiritual, como você vai identificar? Entendeu, Rosa? Aí a Claudinha tomou Hadug. Puf, voou. Eu com a menina aqui, ó, eu só fiz assim, ó. Quando ele deu, você não me conhece, né? Eu só falei assim, ó. Ei! Ele olhou para mim, ó. De joelho agora. Ele, puf, braço para trás. Puf, e ajoelhou e ficou assim, ó. Eu falei pro senhorzinho. Foi para ele que eu falei? Eu quis humilhar ele? Ele já estava sendo humilhado por Satanás. Eu só dei 2 comandos para ele. Ei! Ele olhou, de joelho, braço para trás. E ficou assim, ó, travado no chão. Ela levantou, se recuperou e já deu um Hadug no pescoço dele. Aí ela veio com voadora. Lógico, espiritual, né, amados? Isso aqui é só para a gente não dormir, tá? Ela veio, já meteu o dedo na cara do demônio e falou, sai dele agora, o tiozinho. Puf, caiu e voltou normal. Glória a Deus por isso. Então,
Nós precisamos estar atento a isso. Olha só que interessante aqui, ó. Aqui, em 1 Coríntios 12, 4, diz, ó, ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Entendi. Se o Espírito é o mesmo, como que há divisão de dons do Espírito? Onde estava? Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, 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 baixo. Aí, trava aí.